A linha do tempo é um instrumento que permite visualizar uma lista de eventos em ordem cronológica. Sua construção permite articular a pesquisa de fatos e contextos numa imagem gráfica que estrutura e dá visibilidade às informações relevantes. Então, são fatos relevantes, né, na história da humanidade, na história de uma sociedade, de uma comunidade, que são importantes para ressignificar o seu passado, tá? Garantir o entendimento do presente e possibilitar algumas ações para o futuro. A ideia da linha de tempo é um elemento facilitador do processo de aprendizado. Não é algo que seja definitivo, que seja amarrado, que já esteja definido a priori. A sua construção, portanto, parte do entendimento do tempo, tá? Do tempo do educando em relação ao tempo histórico. Então você remonta a teu objetivo, tá? Você volta ao teu objetivo, pensa qual é o ponto de partida, em que momento você quer iniciar esse ponto e coloca as marcas que são significativas. Elas podem usar qualquer escala de tempo, dependendo do assunto e dos dados que serão trabalhados. A linha de tempo de uma proposta parte do entendimento das necessidades dos nossos educandos. Segundo, dos agentes que compõem a sociedade que você está estudando. No caso da sociedade brasileira, você tem que ressignificar o papel dos portugueses, o papel dos africanos, o papel das populações nativas de América. A partir do momento em que você entende o processo que te significou, que te construiu, você se entende melhor e entende melhor a sociedade na qual você vive. Ora, você entende esse percurso e você se percebe como um agente capaz de transformar essa sociedade a partir do momento em que você se redefine, em que você passa a fazer escolhas e se entender como um sujeito histórico e não como um objeto de uma ação histórica. Mas para construir uma linha do tempo, é fundamental compreender alguns conceitos. Então, para construir essa linha de tempo, você tem que ter uma boa fonte, tá? A internet está aí, pode te ajudar, existem bons sites. Segundo, o entendimento desse conteúdo e como isso vai impactar na vida do teu aluno. Tá? Esse é o principal elemento. Tá? A educação é feita para ele, tá? Por ele, e não é feita pelo professor. Agora, como a linha do tempo pode ajudar no aprendizado dos estudantes? Se o aluno não entende aquilo que já é clássico, tá? É porque não faz significado para ele. Tá? Então, ele não concebe a importância, por exemplo, da Revolução Francesa. Ou seja, o professor tem que ter esse domínio e ele tem que mostrar a importância da Revolução Francesa, que é um dos marcos históricos, para quê? Para ele entender o surgimento da burguesia, o momento em que a burguesia toma o poder, em que ela reconstrói, ela recria e ela aplica um modelo de sociedade. Tá? E aí ele vai ter que discutir vários conceitos. Conceito de liberdade, conceito de democracia, o conceito de política, o conceito de república. Essas reconstruções, elas serão tanto mais fáceis quanto ele for percebendo, olha, a república surgiu em um dado momento histórico, tá? A democracia surgiu em um outro momento histórico. Tá? Não é algo que caiu de paraquedas, é uma construção. Pessoas se reuniram, brigaram, discutiram para implantar algumas ideias. Então o professor tem que ter essa clareza. Ele não fala de um fato pelo fato, ele fala de um fato dentro de um processo com objetivo a um entendimento. E aqui vão algumas dicas importantes na hora de preparar a sua linha do tempo. Em primeiro lugar, ele vai buscar os temas, os tópicos que são fundamentais. Aspecto político, aspecto econômico e aspecto social. Tá? Em várias situações, a religião também é muito importante. Tá? Então ele vai reconstruindo esses tópicos. Então, como é que se organizou a política no Brasil? Que estrutura política? Então ele volta aos índios, estuda como foram os índios, isso para o professor, tá? Estuda como foram os índios, estuda qual era a organização política dos povos de África,
e a organização política dos portugueses. E como essas três se misturaram, sob o domínio de uma delas. Então ele vai ter 3 tempos, 3 sociedades, 3 momentos diferentes e 3 conceitos políticos, econômicos e sociais diferentes. Ao apresentar isso para os alunos, eles começam a perceber processo de dominação política, quem foi dominado, quem é dominante, em que momento isso ocorreu, como isso ocorreu. Então a preparação do professor é sobre os elementos, os agentes do processo histórico. Não se esqueça, tenha sempre um objetivo. Estude o conteúdo. Organize o conhecimento. E crie a sua própria linha do tempo. Não é uma mera transferência de saber, é uma construção de saberes.